Professor, então quer dizer que, pelo princípio do poluidor-pagador, basta que eu pague uma certa quantia que eu teria carta branca para poluir? Ou melhor, se eu eventualmente poluir, depois é só eu pagar uma quantia que está tudo certo? Bom, pessoal, é claro que não. Esse é só um dos mitos em relação ao princípio do poluidor-pagador, a um dos princípios do direito ambiental que nós iremos desmistificar hoje, né? E juntamente com o princípio do poluidor-pagador, veremos outros princípios que certamente estarão presentes na sua prova. Então, se você quer saber tudo sobre princípios, né, ter uma visão geral sobre esse conteúdo que é muito importante em direito ambiental, fica até o final dessa aula. Olá, meus queridos! Olá, minhas queridas! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula. Meu nome é Lucas Cebrian e hoje veremos alguns princípios do direito ambiental, ok? Só peço um favorzinho para você, né? Então, se você começou a assistir a esse vídeo aqui e não deixou o seu like ainda, para o que você está fazendo agora e deixa já o seu like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. Então, é uma retribuição desse favor que eu estou prestando a você, que é gravar uma aulinha, né? Então você retribui com um like, não vai cair o seu dedinho e me ajuda muito. Também, se você não for inscrito, se você não for inscrita no canal, se inscreve aqui no canal, ok? E ao final, deixa um comentário se você gostar dessa aula, beleza? Pessoal, vamos começar nossa aulinha então, sem mais enrolações, né? Princípios do direito ambiental. Bom, a gente sabe que princípio é um conteúdo, é uma matéria que tem uma importância muito grande, não só no direito ambiental, mas também em outras disciplinas. Quando você estuda princípios e quando você compreende, né, na sua plenitude esse conteúdo, você acaba tendo mais facilidade para interpretar, para entender os demais conteúdos dentro daquela matéria. Afinal de contas, são com base nos princípios que a legislação é criada, né? É com base no princípio que uma norma é criada e é com base nos princípios também que as normas são interpretadas. Então, quando você tem um conhecimento muito bom sobre o princípio, entende, mas de maneira bem suficiente esse conteúdo, os demais conteúdos se tornam fáceis, ok? Mas em relação aos princípios do direito ambiental, eu preciso fazer aqui uma ressalva, eu preciso dar um aviso para vocês. Por quê? Porque no direito ambiental existe, né, uma ausência de consenso doutrinário a respeito da existência de certos princípios, bem como da conceituação, né, bem como acerca da conceituação de outros princípios. Ou seja, a matéria de princípios dentro do direito ambiental não é uma matéria, não é um conteúdo consolidado, tal como você verifica em outras disciplinas. Então, se você parte lá para o direito penal, você vai ver que existe um certo consenso em relação, né, aos princípios por parte dos autores. Todos eles vão concordar, né, em relação à maioria dos princípios, só que isso não ocorre aqui no direito ambiental. Então, você pega a doutrina do autor X, você verifica ele arrolando uma série de princípios. Você pega a doutrina do autor Y, você verifica ele arrolando outros princípios. E muitas vezes são princípios que possuem a mesma ideia, só que tem nomes diferentes. E tem outras situações ainda que os princípios possuem o mesmo nome, né? Os dois autores tratam com o mesmo nome, mas eles são interpretados de maneira diferente, né? Então isso causa uma complicação muito grande para a gente, mas aqui nessa aula eu vou tomar como base um autor em específico, e esse autor será, né, o professor Marcelo Abelha Rodrigues. Essa aula aqui foi montada com base na sua doutrina, então com base na classificação que ele aborda, com base na ordem que ele aborda, na conceituação que ele dá a esses princípios, nós iremos trabalhar aqui nessa aula. Aquilo que existir uma certa divergência doutrinária e aquilo que for mais relevante para a sua prova, eu vou dar uma destacada aqui para vocês, né? Vou dizer, ó, esse princípio aqui, o professor diz isso, né? Mas existe uma corrente doutrinária que entende que ele é assim, né? Entende que ele funciona de maneira diferente. Então isso eu vou acabar deixando evidente para vocês, ok? Então quais serão, melhor dizendo, os princípios que nós iremos tratar aqui nessa aula? São basicamente esses 11 princípios aqui. Já perceba que boa parte desses princípios são tratados como subprincípios de outros princípios. Essa abordagem, né, vou ressaltar aqui de novo, a abordagem do professor Marcelo Abelha
Rodrigues, e nós iremos tratar em cima dela a nossa aula, ok? Então, se você pegar outros autores, por exemplo, você vai perceber que essa classificação não corresponde muitas vezes, né? Então, por exemplo, aqui nessa classificação, o princípio da prevenção, bem como o princípio da precaução, são tratados como subprincípios do princípio do punidor-pagador, mas a maioria dos autores tratam como princípios autônomos. Qual é a relevância prática para a sua prova dessa subclassificação em subprincípios e princípios? Bom, é praticamente nenhuma, né? Não vai ter muita relevância o fato de ser um princípio ou um subprincípio, mas para efeitos didáticos eu acho muito interessante. Por quê? Porque se um subprincípio está abraçado por outro princípio, ou seja, se é um subprincípio efetivamente, quer dizer então que ele possui a ideia central daquele princípio anterior. Então, de modo que quando você estuda o princípio mãe, é muito mais fácil para você entender os princípios que derivam dele, ok? Então, quais são os princípios que nós veremos hoje? Princípio da ubiquidade, princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da participação. Como subprincípios do princípio da participação, nós temos o princípio da informação ambiental e o princípio da educação ambiental. Eu acho que é interessante você anotar no seu caderno aí, também para efeitos didáticos, essa subclassificação, porque conforme a gente for passeando na matéria, você vai entender, portanto, por que certos princípios são subprincípios, ok? Depois temos o princípio do poluidor-pagador, que é o principal, né, princípio dentro desse conteúdo, e dele derivam outros subprincípios, né, que o professor Marcelo Abelha trata como subprincípios, que é o princípio da prevenção, princípio da precaução, dois subprincípios muito importantes, né? Princípio da função socioambiental da propriedade privada, princípio do usuário pagador e, por fim, o princípio da responsabilidade ambiental, ok? Vamos lá, então. Primeiro, princípio da ubiquidade. Quando você olha esse nominho, quando você lê ubiquidade, certamente se você, né, tem certa bagagem jurídica, você já vai associar de imediato com direito penal. Você pensa, putz, princípio da ubiquidade. Ubiquidade, eu já ouvi esse termo em algum lugar, acho que foi em direito penal. É isso mesmo. Lá no direito penal, na parte geral do direito penal, nós encontramos o princípio da ubiquidade, que vai determinar, que vai nos dizer onde se considera praticado o crime, dizendo lá no artigo 5º, né, ou 6º, que considera-se praticado o crime no lugar da ação ou omissão, onde ocorreu o resultado, onde deveria ocorrer o resultado. E o que isso tem a ver com o direito ambiental? Bom, nada, tá? Não tem nada a ver com o direito ambiental, a não ser o nome, ubiquidade, ok? Então você já retira esse conceito do direito penal da sua cabeça e vamos tratar um novo conceito aqui dentro do direito ambiental. Então a única coisa que é comum entre os dois é o nome de ubíquo, ubiquidade. O que quer dizer ubiquidade? Ubiquidade vem daquilo que é ubíquo. E o que quer dizer ubíquo? Ubíquo tem um sentido de onipresente. Então é ubíquo aquilo que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então esse é o significado de ubíquo, aquilo que está presente em toda parte, como por exemplo o nosso meio ambiente. Sim, o meio ambiente está está presente em todas as partes, onde quer que você vá, você está dentro, você está inserido dentro do meio ambiente. O meio ambiente não pode ser associado, né, exclusivamente com a natureza, com uma floresta, com um macaquinho pulando, com uma onça. Não, o meio ambiente é o lugar em que nós convivemos, seja uma cidade grande, ou seja o interior, seja uma avenida de uma cidade igual São Paulo, ou seja a floresta amazônica. Tudo isso é meio ambiente. Qual que é então o sentido desse princípio da ubiquidade? Quer dizer o seguinte, bom, uma vez que o meio ambiente está em todos os lugares, não adianta, né, eu conferir uma proteção ao meio ambiente numa localidade X, sendo que na localidade Y, né, as condutas do poder público e da sociedade estão totalmente contrárias a essas medidas tomadas pela localidade X, que visam respeitar o meio ambiente. Então, olha como é que funciona o meio ambiente. Se existe, por exemplo, um desmatamento, né, lá na floresta amazônica, esse desmatamento ele não vai prejudicar somente a floresta amazônica, não vai prejudicar somente os estados nos quais a floresta amazônica está situada, mas também todo o território nacional, de modo geral, e também o mundo, numa escala global, a depender da tragédia que ocorra na floresta amazônica. Do mesmo modo, da mesma forma, uma poluição causada por uma fábrica em uma determinada cidade não vai poluir só aquela cidade, vai poluir toda uma região.
Então, por meio do princípio da ubiquidade, as normas, né, a legislação, elas precisam ser orientadas, precisam ser criadas, né, a partir de uma consciência regional, a partir de uma consciência interligada com outros estados, com outros municípios, com outros países também, porque não adianta, né, o país X deixar de poluir e o país Y continuar poluindo. Daí resultam todos esses acordos internacionais que nós temos hoje em dia. Então essa é a ideia principal desse princípio da ubiquidade. E essa ideia ela tem que estar sempre ligada também ao princípio da cooperação dos povos, que é um princípio do direito internacional que já eu trago ele aqui para vocês. Mas quando falamos em princípio da ubiquidade, né, eu acho interessante trazer aqui para vocês uma situação onde o STJ mencionou esse princípio, onde o STJ utilizou esse princípio aqui. Bom, já eu vou ler para vocês o acórdão, mas eu quero situar vocês a respeito desse caso, né? Então, basicamente, ocorreu uma obra de desassoreamento no rio Itajaí-Açu, lá em Santa Catarina. Obra de desassoreamento é basicamente quando o lodo, quando a lama que se concentra no meio do rio é retirada para você facilitar, né, o escoamento desse rio, para você facilitar o curso desse rio. Acontece que esse serviço de desassoreamento, muitas vezes, ele acaba até mesmo sendo mais prejudicial, porque através desse serviço, diversos dejetos, diversas substâncias são empurradas para o oceano, são empurradas para o mar. Então, só o fato de desassorear não é algo 100% vantajoso. Isso tem que ser precedido de um estudo prévio de impacto ambiental e demais estudos para avaliar qual será o impacto desse serviço. Então, essa obra de desassoreamento foi realizada no rio Itajaí-Açu. Acontece que o Ministério Público Federal, né, acabou ajuizando uma ação civil pública alegando que, primeiro, era necessário realizar esse estudo prévio de impacto ambiental e, segundo, pelo fato de se tratar de um rio federal, né, o órgão competente para conceder a licença dessa obra, desse desassoreamento, não seria o órgão ambiental estadual, tal como aconteceu, mas sim o IBAMA, que é uma autarquia federal, né? Então essas foram as duas principais argumentações do MPF. Aí, julgando, né, esse caso, né, acabou chegando, inclusive, ao STJ por meio de RESP, julgando esse RESP, o STJ disse basicamente o seguinte: olha, até tem razão, tá? O Ministério Público até tem razão. Essa obra aqui, ela deveria ser precedida de um estudo prévio de impacto ambiental. Essa obra aqui deveria ser licenciada pelo IBAMA. Cabe ao IBAMA conceder essa licença, mas no fim das contas não faz muita diferença a gente discutir se esse rio aqui ele é federal ou se esse rio aqui é estadual. Por quê? Porque a natureza, porque o meio ambiente está em todos os lugares, e sendo estadual ou sendo federal, esses dejetos, essas substâncias, essa lama seria depositada no oceano e o oceano é de todo mundo, né? Então essa foi a linha de raciocínio do STJ quando abordou o princípio da ubiquidade. Olha só, não merece relevo a discussão sobre ser o rio Itajaí-Açu estadual ou federal. A conservação do meio ambiente não se prende a situações geográficas ou referenciais ou referências históricas, extrapolando os limites impostos pelo homem. A natureza desconhece fronteiras políticas, os bens ambientais são transnacionais, a preocupação que motiva a presente causa não é unicamente o rio, mas principalmente o mar territorial afetado. O impacto será considerável sobre o ecossistema marinho, o qual receberá milhões de toneladas de detritos, ou seja, uma vez poluído o ambiente X, também poluímos o ambiente Y. Imagine um derramamento de óleo lá na Noruega, é o exemplo que o professor traz pra gente. Imagina um derramamento de óleo lá no mar da Noruega, certamente esse derramamento de óleo na Noruega vai afetar, por exemplo, a fauna ictiológica do Polo Sul, né? Então, é tudo interligado. E como eu disse, bom, aqui primeiro estão os argumentos da ação civil pública. Como eu disse, esse princípio se relaciona com o princípio da cooperação dos povos, que é um princípio de natureza internacional, previsto lá no artigo 4º, inciso 9 da Constituição Federal. Ok? Então esse é o princípio da ubiquidade. Segundo princípio, já tomou um spoiler aí, né? O segundo princípio é o princípio do desenvolvimento sustentável.
Pessoal, a ideia aqui desse princípio é muito simples, ok? Vou passar a ideia central para vocês, depois a gente vai dar uma aprofundada no conceito para você anotar aí no seu caderninho e fixar bem na sua cabeça. Bom, o que é o princípio do desenvolvimento sustentável? Ele basicamente nos passa a ideia de que para o desenvolvimento econômico, para o crescimento econômico de um determinado estado, de um determinado país, de um determinado município, por exemplo, é preciso que a gente faça o uso de recursos naturais, né? É indispensável você utilizar recursos naturais, sejam recursos hídricos, sejam recursos biológicos, sejam recursos hidrelétricos, sejam recursos minerais. Tem que necessariamente utilizar esses recursos para crescer a economia de um país, de um território, de um estado. Só que esse crescimento tem que ser sustentável, ou seja, nós temos que utilizar esses recursos de maneira sustentável para que as próximas gerações também consigam usufruir desses recursos, porque se a gente utilizar de maneira descabida, se a gente utilizar de maneira muito agressiva, a gente vai prejudicar aquele ambiente de maneira agressiva, de maneira irreversível, de modo que não será mais possível a gente extrair, portanto, esses recursos naturais. Então, com base no princípio do desenvolvimento sustentável, a ideia é que o poder público impõe algumas medidas mitigatórias, algumas medidas compensatórias àquela empresa que vai explorar certa atividade ambiental, para que ele possa explorar de maneira sustentável, ok? Para que as próximas gerações, para que os meus filhos e os meus netos possam também usufruir desses bens. Então, como é que a gente pode esquematizar isso aqui no seu caderno para que você fixe esse conteúdo na sua cabeça? Bom, para desenvolver um país é preciso que a gente realize a expansão econômica. Uma expansão econômica só é possível quando nós utilizamos os recursos naturais. Tudo que você utiliza, se você olhar para o lado agora, seja aonde você está, no seu quarto, seja no escritório, quando você olha para o lado, certamente você vai ver alguns recursos naturais ou objetos que precisaram de recursos naturais para serem fabricados. Então, certamente você vai utilizar, você vai visualizar onde você está, algum móvel de madeira que foi utilizado, que foi fabricado a partir do desmatamento de uma floresta específica. Você vai visualizar um livro, que o livro vem da própria madeira. Você vai visualizar uma calça jeans, por exemplo. Sabe a quantidade de água que é utilizada para fabricar uma calça jeans? É uma quantidade absurda, né? Você vai verificar um tupperware, vai verificar um recipiente plástico, também veio da natureza. Então, tudo que você vê ao seu redor, para crescer a economia, para que a sociedade se desenvolva, é preciso que a gente explore a natureza. É preciso que nós utilizemos os recursos naturais. E esses recursos naturais, eles podem ser minerais, biológicos, hídricos ou até mesmo energéticos. E esses recursos naturais, alguns deles são renováveis e outros são renováveis, mas independentemente de ser renovável ou não ser renovável, os dois tipos de recursos jurídicos, recursos naturais, merecem a devida proteção, né? O Estado tem que ficar atento à utilização, à exploração desses dois recursos naturais para que as próximas gerações também possam utilizar, ok? Até mesmo os recursos renováveis, né? Então, até os recursos que não são renováveis, embora eles sejam renováveis no longuíssimo prazo, eles não são renováveis no curto prazo. Imagine, por exemplo, esses recursos minerais, uma rocha, né, a título de exemplo. Uma rocha demora milhões e até mesmo bilhões de anos para se formar. E é dela que nós extraímos os minérios, por exemplo, o minério de ferro. Então, ainda que seja renovável num longuíssimo prazo, você tem que tratar esse recurso como recurso não renovável, tem que conceder a devida proteção jurídica. E como que o Estado ele vai fomentar esse desenvolvimento sustentável? Bom, ele vai fomentar esse desenvolvimento sustentável através da imposição de medidas compensatórias e medidas mitigatórias quando ele conceder licença naquela exploração. Imagine, por exemplo, a exploração do minério de ferro, né? Todas essas construções que você observa hoje em dia, a maioria delas utilizam ferro na sua estrutura. Só que o ferro, ele não surge do nada. O ferro, ele é extraído através da mineração de minério de ferro. São diversas rochas que são extraídas e do conteúdo dessas rochas nós extraímos alguns elementos que depois formam
o ferro. Só que esse processo de extração do minério de ferro é muito degradante ao meio ambiente, né? Basta você se lembrar do exemplo da Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho. Já vem aquelas imagens daqueles depósitos, daquelas escavações, e antes mesmo de acontecer a tragédia, a exploração em si já é degradante, já causa danos muito maléficos ao meio ambiente. Então, basicamente, com base nesse princípio, o poder público ele diz o seguinte, ó, eu vou conceder para você a licença para que você possa explorar essa atividade, até porque é só assim que a sociedade vai crescer, mas você só pode explorar essa atividade se você me apresentar algumas medidas mitigatórias e compensatórias, né? Já que você vai fazer um estrago ali na natureza, eu preciso que você compense esse dano e também mitigue o máximo possível esse dano. Então, quando falamos, por exemplo, em exploração de minério de ferro, é muito comum que as mineradoras apresentem como medidas compensatórias e mitigatórias as seguintes: a reposição florestal como uma medida compensatória e a criação de sistemas de drenagem ali nas minas para evitar a erosão, que seria, nesse caso, esse último exemplo, uma medida mitigatória. Então é assim que esse princípio se comporta na prática. O Estado concede, ele permite, né, que a empresa, nesse caso, realize essa exploração de minério de ferro, utilize esses recursos naturais, mas impõe ali algumas medidas para que as próximas gerações também consigam fazer uso daquele bem, consigam também fazer uso daquele recurso natural. Então, quando falamos em desenvolvimento sustentável, temos um conceito muito interessante para que você anote aí no seu caderno, que vai certamente facilitar o seu processo de memorização. Bom, então desenvolvimento sustentável, ele procura satisfazer, é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Por que eu destaquei aqui esse termo gerações futuras? Porque é muito comum que a banca da sua prova, que o seu professor, que é FGV, que seja, trate também esse princípio aqui do desenvolvimento sustentável com outro nome, que é muito comum você encontrar como princípio da solidariedade intergeracional, que é aquela solidariedade de geração para geração. Estou explorando aqui hoje esse recurso natural, mas pensando na geração dos meus filhos e assim por diante, ok? Essa previsão normativa desse princípio, né? Então esse princípio encontra a previsão normativa na Constituição, está lá no artigo 225 da CF. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Beleza? Agora, outro princípio, o terceiro princípio aqui da nossa aulinha, que é o princípio da participação, ok? É um princípio que vai ramificar em outros subprincípios, então é interessante a gente entender a ideia central, porque a partir disso, compreender os subprincípios fica muito mais fácil, né? Então, o que é esse princípio da participação? Bom, a gente sabe que a natureza é um bem difuso, né? O meio ambiente é um bem difuso, não tem apenas um dono. Todos nós somos donos, né? Somos donos, entre aspas, da natureza. Então, se todos nós somos donos da natureza, todos nós precisamos, né, cuidar do meio ambiente, precisamos participar dessas políticas públicas do Estado em relação ao cuidado do meio ambiente. Ora, se é meu, eu preciso cuidar. E para eu cuidar, eu preciso participar de todas aquelas atividades que dizem respeito ao meio ambiente, né? Então, a partir disso, você consegue concluir que se o Estado ele prevê que cabe tanto ao poder público como à sociedade, de um modo geral, cuidar da natureza, eu preciso também participar dos processos de tomada de decisão que vão influenciar diretamente essa natureza. Então, para isso, é preciso também que o Estado crie instrumentos de participação para que a sociedade civil tenha acesso a informações, e tem o princípio da informação que veremos daqui a pouco, para que possibilite, que possa questionar as próprias atitudes do poder público. Então, olha só o que diz o artigo 225 nesse trecho que eu destaquei para vocês. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a partir do momento em que o Estado
na Constituição Federal prevê que é dever também da sociedade cuidar do meio ambiente, ele deve, ao mesmo tempo, fornecer ferramentas, fornecer instrumentos para que a sociedade possa, então, participar dessas tomadas de decisão. Então, como exemplo, aqui nós podemos citar alguns instrumentos de participação da sociedade nessas tomadas de decisão. Exemplos: ação popular ambiental, ação civil pública, participação popular nas organizações não governamentais, provocação da administração pública para o exercício do poder de polícia, audiências públicas e conselhos estaduais. Eu trouxe aqui um exemplo para que você fixe esse conteúdo na cabeça e certamente você não vai mais esquecer esse princípio da participação. Perceba que eu coloquei aqui como um dos exemplos audiências públicas, né? Quando ocorreu aquela tragédia de Brumadinho, né, lá na exploração de minério de ferro, lá na Vale, assim que aconteceu aquela desgraça, assim que aconteceu aquela tragédia, algumas audiências públicas foram convocadas para que a sociedade, junto com o poder público, discutisse algumas soluções para aquela situação, né? Então até trouxe para vocês aqui um banner que está na internet de uma dessas audiências públicas, que basicamente é a aplicação do princípio da participação na prática. Olha só, a audiência pública rompimento da barragem da Vale. A Câmara de Brumadinho convida você para participar, você enquanto sociedade civil, para participar da audiência pública que terá por objetivo debater os impactos do rompimento da barragem do Vale em nossa cidade, bem como estabelecer encaminhamentos coletivos para a defesa dos direitos dos atingidos, né? Horário, dia 16 de abril de 2019, horário 18 horas, local plenário da Câmara de Brumadinho. Então aqui basicamente é o princípio da participação sendo colocado na prática. Acontece que não termina por aqui, tá? O princípio da participação, ele possui alguns subprincípios, né? Então, para que você possa, enquanto um cidadão participar de algumas tomadas de decisão do poder público, é preciso que você fique sabendo desses eventos, é preciso que você fique sabendo das atividades danosas ao meio ambiente, é preciso que você fique sabendo das políticas públicas que estão sendo tomadas em relação a certas atividades. E aí que entra um subprincípio muito conhecido chamado subprincípio da informação ambiental. É claro que muitos autores não tratam como subprincípio, mas para efeitos didáticos é interessante você associar esse princípio da informação ambiental como, sim, um subprincípio do princípio da participação. Então, olha só, perceba qual que é a lógica aqui. A Constituição Federal estabelece no artigo 225 que é dever não só do poder público, como também da sociedade de um modo geral, cuidar do meio ambiente. Então, para você determinar esse cuidado e esse dever da sociedade, é claro que tem que estabelecer também algumas medidas de participação, alguns instrumentos de participação para que essa sociedade então participe dessas decisões, participe desse debate sobre o meio ambiente. Só que para você participar, é preciso que você seja informado, né? Então, para participar, é preciso ser informado sobre o que está acontecendo, sobre os danos ao meio ambiente, sobre as políticas públicas que estão sendo tomadas, e aí que entra esse nosso princípio da informação ambiental. Então, a partir disso, o Estado cria alguns instrumentos de informação ambiental para que essas informações cheguem até a sociedade. Como exemplo maior, eu posso citar aqui para vocês, é o relatório de impacto ao meio ambiente, ou relatório de impacto ambiental, que é o nosso conhecidíssimo RIMA, né? Então, se você já estuda ambiental, você já se deparou com essa expressão em algum lugar, mas se você está começando agora seus estudos de direito ambiental, certamente terá contato com esse documento mais para frente, que é o relatório de impacto ambiental. O que é esse relatório de impacto ambiental ou relatório de impacto ao meio ambiente? Bom, nós iremos ver daqui a pouco, de maneira superficial, é verdade que para obras e serviços que implicam uma significativa degradação ao meio ambiente, é obrigatório que antes da realização desse serviço, dessa obra, dessa atividade, seja realizado um estudo prévio de impacto ambiental, que é o EIA, né? O estudo prévio de impacto ambiental, é isso mesmo, EIA. Só que esse estudo prévio de impacto ambiental é um documento muito técnico, cheio de cálculos, cheio de termos técnicos, que é incompreensível para a sociedade de um modo geral, né? Então, resumindo, para obras que vão degradar a natureza de maneira grave, é necessário, é requisito obrigatório, ter o estudo prévio de impacto ambiental. Acontece que esse estudo prévio de impacto ambiental é muito complicado. É aí que entra o princípio da informação ambiental. Então, pelo princípio da informação ambiental, surge
o nosso relatório de impacto ao meio ambiente, que foi regulamentado pela resolução do CONAMA número 1 de 86, né, 1/86, que prevê a necessidade de você criar um documento ilustrado, um documento didático, um documento com uma linguagem facilitada para resumir e explicar o conteúdo do relatório, o conteúdo do estudo prévio de impacto ambiental. Ok? Então, como que é a situação? Exige-se o estudo prévio de impacto ambiental, que é muito complicado, é muito confuso, mas também exige-se um documento que é para facilitar e explicar, né, o conteúdo desse estudo prévio, que é o relatório de impacto ao meio ambiente, que é cheio de ilustrações, que é cheio de esquemas, que é escrito em uma linguagem mais facilitada. Então, olha só o que é previsto lá no parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 4. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então existe-se esse estudo prévio de impacto ambiental, mas aí veio a resolução do CONAMA dizendo que é preciso ainda você realizar também, você apresentar e elaborar esse relatório de impacto ao meio ambiente. Tudo isso com base no princípio da informação, para fazer com que a informação chegue até a sociedade. Se você colocar aí no Google relatório de impacto ao meio ambiente, certamente vai aparecer diversos documentos. Trouxe aqui para você, no slide, um exemplo de relatório de impacto ao meio ambiente para que você consiga fixar aí na sua cabeça, né? A gente sempre consegue fixar com mais facilidade o conteúdo quando nós conseguimos associar a um caso prático, associar a uma imagem. Então essas duas imagens aqui eu retirei de um relatório de impacto ao meio ambiente de uma obra que estava sendo realizada numa praia do Espírito Santo. Ok? Então perceba como que esse documento aqui ele é mais ilustrativo, ele é mais esquematizado, ele possui esquemas, possui alguns dados associados às imagens, é basicamente para facilitar o entendimento sobre aquela obra. Já o estudo prévio de impacto ambiental é um textão puro, é pura informação, é puro dado, é pura informação técnica, é puro dado técnico, é puro termo complexo, ok? Então, basicamente, é assim que se comporta o princípio da informação. Só que, além do princípio da informação, também temos outros princípios que são subprincípios do princípio da participação. O segundo é o princípio da educação ambiental, né? O princípio da educação ambiental está expressamente, né, quase que não foi, está expressamente previsto também na Constituição Federal, lá no 225, parágrafo 1º, inciso 6. Olha só, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 6, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Perceba que aqui nesse inciso, o Constituinte ele trata tanto de educação ambiental como de conscientização pública, de modo que essa educação ambiental é o caminho percorrido até que a gente consiga chegar nessa conscientização pública. Então, o melhor dos cenários, o objetivo, a meta é uma sociedade onde todas as pessoas tem uma consciência pública ambiental, né? Onde as pessoas saibam da importância do meio ambiente, onde as pessoas conheçam quais são as medidas que precisam ser adotadas para preservar o meio ambiente e assim por diante. Só que isso, né, para chegar nesse ponto, nós só conseguiremos chegar a partir de medidas públicas, políticas públicas que visem, dentre outros pontos, a educação ambiental da sociedade, né? E é tão importante isso aqui que existe, inclusive, a Lei da Educação Ambiental, que é a Lei 9.795 de 99, que o artigo 1º conceitua para a gente o que seria essa educação ambiental. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, ok? Outro ponto importante que é abordado pela lei é o fato de que essa educação ambiental terá tanto caráter formal como também caráter informal. Quando falamos de caráter informal, é toda aquela educação que não compreende, né, o currículo escolar, toda aquela espécie de, todas aquelas propagandas, aquelas políticas públicas destinadas à educação ambiental que não necessariamente integrem
a grade escolar. Já esse caráter formal da educação é justamente, né, o meio ambiente, a matéria ambiental, conteúdos ambientais sendo integrados no currículo escolar, sendo integrados no cronograma, sendo integrados no cronograma do aluno. É claro que não é obrigatório que exista uma matéria específica, um conteúdo específico de direito ambiental. Então tem lá matemática, português, não vai ter a matéria de ambiental para as crianças, mas certamente, né, você já frequentou a escolinha quando era pequena, certamente você já participou ali de algumas situações onde a professora ensinava você a plantar a plantinha, onde a professora levava você na hortinha do colégio, onde a professora ensinava você como que devia reciclar uma garrafa PET, né, a professora estimulando os alunos a criar objetos e brinquedos com materiais recicláveis. É esse tipo de educação que a lei, então, propõe, que a lei vai propor para que a gente consiga, então, alcançar essa conscientização ambiental pública lá no futuro. E por último, temos um outro subprincípio, não, era só esses mesmo. Agora temos outro princípio, né, que não é mais subprincípio, que é o princípio do poluidor-pagador, que também é muito, mas muito importante. Eu diria que talvez é o princípio mais importante dentro do direito ambiental, e não só o mais importante, como também o mais conhecido, e também aquele que recai alguns mitos, algumas confusões. Bom, a primeira coisa que tem que ser feito aqui, é retirar de você essa falsa impressão que esse conceito desse princípio já nos traz, né? Então, o próprio nome do princípio já nos faz automaticamente cair em diversos equívocos, não é? Princípio do poluidor-pagador. Então, basicamente, ele vai passar duas falsas impressões. Primeiro, ele pode passar a errônea impressão para você de que é só pagar um dinheiro, uma taxa, né, uma certa quantia em dinheiro que você poderia poluir e tá tudo certo. Isso não existe, isso está errado. Outra impressão que traz é que se você eventualmente poluir o meio ambiente, basta então que você pague por essa degradação, por essa poluição, que tá tudo certo. Não, o princípio não tem nenhum desses dois sentidos aqui, ok? O princípio vai muito além disso. Então, para começar aqui a nossa conversa, esquece essa história. Pagar para poluir? Não, não tem nada a ver. Qual que é então o sentido desse princípio? Para você entender o princípio do poluidor-pagador, primeiro você precisa entender, né, qual é a origem desse princípio aqui. Esse princípio ele tem origem na economia, no direito econômico, porque ele trata das externalidades negativas. E o que são essas externalidades negativas? Basicamente, externalidades negativas são efeitos colaterais de uma decisão sobre terceiros que não participaram daquela decisão, ok? Professor, não entendi. Olha só, imagine que uma decisão seja tomada por um grupo X. Essa decisão vai produzir efeitos colaterais sobre pessoas que não integram esse grupo X. Isso são externalidades negativas. E o princípio do poluidor-pagador visa justamente internalizar, né, essas externalidades negativas. Professor, tá difícil ainda, eu não entendi. Vai entender agora por meio de exemplos, né? Imagine, por exemplo, uma indústria, uma fábrica que produza recipientes plásticos. Imagine uma fábrica que produz garrafas PET, né, para envasar água, refrigerante e assim por diante. Quando essa indústria produz essas garrafas PET, a garrafa PET é colocada no mercado de consumo, a pessoa vai lá e compra essa garrafa, compra um refrigerante, compra a água, faz consumo dessa água e depois descarta essa garrafa no meio ambiente. Quando eu falo descarta no meio ambiente, não é só o sujeito, né, aquele filho da mãe que abre a janelinha do carro e joga a garrafa para fora. Não, quando eu falo descartar no meio ambiente, é no sentido genérico. O fato de você colocar no seu lixo certinho, no material reciclável, você já está jogando no meio ambiente, porque todos os lugares que nós vivemos não deixa de ser um meio ambiente. Agora, pensa comigo. O fabricante realizou
produziu a garrafa, você consumiu essa garrafa, só que essa garrafa vai ficar no meio ambiente, né, se não for reciclada, se não for reutilizada, vai ficar no meio ambiente por gerações e gerações, ok? Então, o fabricante teve o lucro, você usufruiu do benefício da garrafa PET, mas essa garrafa PET ficará no meio ambiente por um bom tempo, ou seja, é uma externalidade negativa. Veja, é uma tomada de decisão de um grupo, né, entre duas pessoas, o fabricante e o consumidor, que vai gerar efeitos não só para essas duas partes, não só vai gerar o lucro para o fabricante e não só vai gerar o prazer para o consumidor, como também vai gerar poluição para terceiros, porque essa garrafa vai ficar no meio ambiente. Isso é o que nós chamamos de externalidades negativas. E aí que entra o princípio do usuário pagador. O usuário pagador, ele evita poluidor pagador, tá bom? O usuário pagador é subprincípio, já nós veremos ele. É aí que entra o princípio do poluidor pagador. Se eu falei usuário pagador outras vezes, por enquanto, tá errado, ok? É poluidor pagador. Usuário pagador veremos depois. Então é aí que entra o princípio do poluidor pagador. Esse princípio do poluidor pagador, ele visa evitar essa expressão que é muito comum em provas, que é a privatização dos lucros e socialização das perdas, né? Então perceba que existe aqui os lucros que foram auferidos pela fabricante, que foram resgatados, né, que foram usufruídos pela fabricante, mas essas perdas que essa garrafa vai gerar ao meio ambiente é de todo mundo, não é só do fabricante ou só do consumidor, é de todo mundo. Então esse princípio ele visa basicamente acabar com essa expressão, com a privatização dos lucros e com a socialização das perdas através da internalização dessas externalidades negativas, né? É fazer com que esse fabricante de algum modo se responsabilize também por essas externalidades, já que não é possível a gente precisar com exatidão qual é o dano que essas externalidades estão causando. No direito econômico, isso é chamado de desvio de mercado. Então, basicamente é isso. É a internalização dos custos sociais e ambientais. É isso que visa o princípio do poluidor pagador. É você internalizar esses custos sociais. Então, aqui, olha só o esquema. Você visa, com o princípio, internalizar os custos sociais e ambientais e visa afastar essa privatização dos lucros e socialização das perdas. Aí entra a seguinte questão: como então nós iremos internalizar essas externalidades negativas? Como que nós iremos internalizar esses custos sociais ambientais? Bom, aí que entra o legislador, que vai estabelecer algumas medidas, né, de internalização dos custos sociais e ambientais. Primeiro, quando falamos aqui em custos sociais e ambientais, de internalização, de poluidor pagador, nós não ficamos restritos somente à possibilidade de embutir no preço do produto essa externalidade. Existem outras ferramentas também que vão fazer jus a esse princípio. Primeiro, sobrecarga do preço do produto que causa a externalidade ambiental negativa, né? E como que o poder público vai sobrecarregar o valor desses produtos por meio de tributação, ok? Outra maneira, divulgação do mercado de consumo, divulgação no mercado de consumo de quais produtos causam externalidades ambientais negativas, para que assim, então, gere, né, essa consciência ambiental, para que assim, então, a sociedade passe a optar por outros meios menos degradantes ao meio ambiente, ok? E por fim também outro exemplo, transferência para os agentes poluidores dos custos estatais. Então, o que visa o princípio do poluidor pagador? Internalizar os custos sociais dessas externalidades negativas. É você basicamente evitar a privatização dos lucros e a socialização das perdas, ok? Essa é a ideia central do princípio do poluidor pagador. Acontece que esse princípio também possui outros subprincípios, né? E nós encontramos esses subprincípios sendo os seguintes: princípio da prevenção, princípio da precaução, princípio da função socioambiental da propriedade privada, princípio, agora sim, do usuário pagador e princípio da responsabilidade ambiental, que veremos todos eles a partir de agora, é claro, de maneira bem sucinta para a sua prova. Nós começamos então
por dois princípios que são muito importantes, tá? E aqui existe muita divergência na doutrina. Se você pegar a doutrina de um autor, você vai encontrar esses princípios com alguns exemplos diferentes em relação a outros autores. Você pode encontrar sentidos também diferentes, variando de autor para autor. Alguns julgados tratam esse princípio sob uma ótica diferente, então é um pouco complicado, eu sei, mas aqui nessa aula eu tentei trazer aquilo que é comum entre todos os autores em relação a esses dois princípios aqui, tá? Então, quando falamos em prevenção e precaução, nós falamos na ideia central de que é melhor evitar do que reparar. Daqui a pouco, na sequência, nós veremos o princípio da responsabilidade ambiental, que é aquele princípio que vai aparecer quando a cagada já está feita, quando a destruição já aconteceu, quando a poluição já aconteceu, e assim, portanto, né, violou-se uma norma e o sujeito que praticou essa violação, que realizou essa violação, deverá de alguma forma ser responsabilizado. Acontece que tem que evitar essa responsabilização, tem que evitar essa situação de responsabilizar. Por quê? Porque depois que aconteceu o dano ambiental, esse dano ambiental, a possibilidade dele ser irreversível, ainda que sejam aplicadas medidas compensatórias ou mitigatórias, é muito grande, né? Então a possibilidade, a chance de ser irreversível esse dano ambiental é muito grande. Então a gente tem que prevenir, né, e tem que precaver para que não aconteça esse dano ambiental, para que não se chegue a essa situação de ter que indenizar, né, de ter que responsabilizar os sujeitos criminalmente, responsabilizar os sujeitos civilmente e assim por diante. Então a ideia central aqui dos princípios é melhor evitar do que reparar. E como que esses princípios aqui eles serão aplicados pelo poder público? Simples. Quando uma empresa, quando um agente ele for requerer uma licença ambiental para realizar determinada atividade, o poder público ele pode impor, né, para essa licença, impor algumas condicionantes, né, alguns condicionamentos a essa licença ambiental para impedir ou mitigar esses danos. Ou até mesmo o poder público, com base nesses dois princípios, ele pode impedir essa atividade, ele pode proibir essa atividade. Então, basicamente, essa é a ideia central do princípio da prevenção e da precaução. São princípios que são utilizados para fundamentar a decisão do poder público que vai impor algumas limitantes na licença ambiental ou até mesmo proibir aquela atividade, porque de alguma forma ou vai gerar um dano conhecido ou de alguma forma vai gerar uma situação que possivelmente pode ser um dano, mas como nós não temos conhecimento ainda muito apurado sobre esse fato, né, científico, nós iremos evitar, nós iremos mitigar, nós iremos proibir, porque não se sabe como que esse procedimento vai se comportar no futuro. Então, basicamente, é isso que esses princípios têm em comum. Você vai estabelecer algumas limitações, algumas condicionantes para impedir ou mitigar esses danos aqui, ok? Então, aí que entra esses princípios. Vou arrolar aqui para vocês algumas características desses princípios que estão sempre presentes nas suas provas, que são comuns em relação a todos os autores, e no final eu trago um exemplo aqui para vocês, ok? Quando falamos em princípio da prevenção, nós falamos em certeza científica a respeito daquele dano, ou seja, é uma atividade que, se realizada, certamente vai causar algum dano ao meio ambiente. Falamos em prevenção, falamos automaticamente em certeza científica, ok? Agora, quando falamos em princípio da precaução, nós falamos automaticamente em incerteza científica a respeito do dano. Então existe essa atividade, só que no atual momento, né, social, histórico, nós não temos consciência, não temos conhecimento pleno se aquela atividade causa ou não dano ao meio ambiente. Então, por isso, o poder público ele pode condicionar essa licença, né? Ele pode estabelecer algumas medidas mitigatórias ou até mesmo ele pode proibir essa atividade porque não se sabe ainda se causa ou não dano. Se causar um dano, é provável que seja irreversível. Um exemplo que daqui a pouco eu trago para vocês é a atividade com materiais transgênicos, com organismos transgênicos, geneticamente modificáveis. Não se tem muita certeza ainda a respeito da utilização e das consequências desses organismos, então o que o poder público pode fazer é proibir
o uso ou conceder o uso com várias limitações, ok? Então, resumindo aqui, quando falamos em princípio da prevenção, nós falamos em certeza científica do dano, e princípio da precaução, nós falamos de incerteza científica a respeito do dano. Ou seja, o poder público ele vai poder, então, impedir, né, ou mitigar esses danos através de condicionantes impostas na licença ambiental, ou até mesmo proibir a atividade. Se você analisar alguns autores específicos, você vai entender, né, que esses autores eles têm uma interpretação um pouco diferente desse princípio aqui, desses dois princípios. Ele vai dizer que esses dois princípios eles são sempre utilizados somente para proibir a atividade. Então, com base no princípio da prevenção, nós proibimos atividades que têm certeza científica a respeito do dano. Com base no princípio da precaução, nós proibimos atividades que possuem certeza científica a respeito do dano. Outros autores vão dizer que em relação ao princípio da prevenção existe essa necessidade sempre de proibir. Outros autores vão dizer que pelo princípio da precaução você não vai proibir, mas você vai impor diversas condicionantes. Mas o que é comum em relação a todos os autores é que o princípio da prevenção se caracteriza pela certeza científica do dano e o princípio da precaução se caracteriza pela incerteza científica a respeito do dano, ok? O princípio da prevenção ele visa inibir o risco do dano e já o princípio da precaução ele visa inibir o risco de perigo porque não se sabe ainda dos reais efeitos daquela atividade. Como exemplo de princípio da prevenção, nós podemos utilizar a situação de mineração. Então, quando existe a mineração de minério de ferro, por exemplo, é certeza que aquela atividade vai causar alguma espécie de dano ao meio ambiente. Imagine, por exemplo, uma mineração de minério de ferro, né? Tem que ter escavação, tem que ter a mina, isso acaba desmatando floresta, isso acaba causando desmoronamento de algumas montanhas, isso é muito comum. Então, existe certeza científica sobre o dano ambiental dessa atividade. Então, por isso, o poder público, com base nesse princípio da prevenção, vai impor ali algumas medidas, algumas condicionantes para limitar ou mitigar esses danos, tal como, por exemplo, a necessidade da empresa apresentar essas medidas, né? Seja um reflorestamento, seja uma atividade de drenagem e assim por diante. E a depender do local, quem pode proibir, né, a realização dessa atividade no local, porque o dano seria irreversível. Já como exemplo de princípio da precaução, temos a utilização e a realização, né, a produção de organismos geneticamente modificados. Não temos ainda certeza científica a respeito da realização dessas atividades, mas por conta do princípio da precaução, nós temos que conceder as licenças com devido cuidado, com devidas restrições, ok? Então, basicamente, essas são as ideias centrais desses dois princípios aqui. E mais uma coisinha importante que eu já estava me esquecendo, que cai em prova também, com base no princípio da precaução, existe a inversão do ônus da prova. Então, quando, por exemplo, uma empresa, quando, por exemplo, um sujeito vai pedir uma licença ao poder público para a realização de determinada atividade, não cabe ao poder público provar que aquela atividade requerida causa danos ambientais. Cabe sim a esse particular, né, o ônus probatório, de demonstrar que essa atividade não causa nenhum dano ambiental. Então, com base no princípio da precaução, inverte-se o ônus da prova, ok? Então, quando nós falamos em inversão de ônus de prova no direito ambiental, nós falamos aqui justamente do princípio da precaução, isso cai bastante em prova. Bem, e na sequência nós temos o princípio da função socioambiental da propriedade privada. E para começar a abordagem desse princípio, surge uma questão que é importante aqui, né, para nossa aula, que é a seguinte questão, que é a seguinte dúvida, o seguinte questionamento. A propriedade privada é um direito absoluto? Ou seja, eu tenho a minha propriedade, eu tenho a minha casa, eu posso fazer o que eu bem quiser com essa propriedade, eu posso explorar ela da maneira que eu quiser, sem nenhuma restrição? Pessoal, no nosso ordenamento jurídico, a resposta é não. A propriedade não é um direito absoluto, você pode usufruir, pode gozar da sua propriedade, desde que você observe alguns limites impostos pela própria legislação. Imagine, por exemplo, que eu tenho a minha casa, que eu tenho a minha propriedade, eu não posso simplesmente no quintal da minha casa ou no fundo da minha casa realizar uma atividade, sei lá, com combustível que vá degradar, que vá poluir os lençóis freáticos, né, que são aquelas camadas de água
água por baixo do solo. Eu não posso fazer isso sob o argumento de que a propriedade ela é absoluta e eu faço o que eu bem quiser dentro da minha casa. Não, eu não posso fazer isso. A Constituição ela é muito clara no sentido de que a propriedade deve atender a sua função social e deve também atender a sua função ambiental, ou seja, a propriedade não é absoluta e alguns limites devem ser observados. Artigo 5º, inciso 22, é garantido o direito de propriedade, ou seja, a Constituição vai lá e garante a propriedade privada ao sujeito. Depois ela vem, a propriedade irá garantir, atenderá a sua função social. Ok? Depois ela vem ainda e diz o seguinte: a lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, está muito clara a ideia de que a propriedade não é absoluta. E não é só a CF 88 que diz isso pra gente. O Código Civil também, né, de 2002, ele traz um procedimento, ele traz um tratamento diferenciado à propriedade privada, dando ênfase mais uma vez de que ela não é absoluta. E essa é a ideia central desse princípio aqui. Não basta você ter uma propriedade privada. Essa propriedade privada deve estar de acordo com as regulamentações acerca do meio ambiente. Você não pode violar o meio ambiente. Tem que ser observados diversos tipos de restrição, né? Artigo 1228 do Código Civil. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Beleza, propriedade é minha, eu tenho diversos direitos sobre ela, mas aí vem uma série de restrições. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecimento especial, a flora, a fauna, belezas naturais, o equilíbrio ecológico, patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Então, basicamente, esse aqui é o princípio da função socioambiental da propriedade privada, estabelecido expresso em legislação infraconstitucional, ok? Mais um subprincípio do princípio do poluidor-pagador é o nosso princípio do usuário-pagador. Sim, ele mesmo, agora sim é o usuário-pagador. Bom, o usuário-pagador, assim como o poluidor-pagador, ele visa a proteção ao meio ambiente. Só que, enquanto o poluidor-pagador ele volta os olhos para atividades poluidoras, o princípio do usuário pagador, ele se volta, né, ele volta os seus olhos a atividades que não são poluidoras, tá? Então a ideia básica aqui do princípio do usuário pagador é a utilização racional do meio ambiente, a utilização racional dos recursos ambientais, ao passo que no poluidor pagador é a internalização das externalidades negativas e a internalização dos riscos sociais e ambientais, ok? Então, quando falamos em usuário pagador, nós falamos no poder público exigindo, né, o pagamento de certa quantia em dinheiro via tributação para a utilização de alguns recursos naturais, porque aqui no usuário pagador o princípio volta os seus olhos para atividades que não são, né, poluidoras, não são degradantes ao meio ambiente, mas visa, acima de tudo, né, o uso racional desse recurso natural. O maior exemplo que nós temos é o uso da água, né, dos recursos hídricos. Veja que para você utilizar algum recurso hídrico, você precisa realizar ali a sua tributação, precisa pagar ali os devidos tributos. Existe até uma regulamentação a nível nacional, que é o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9.433 de 97, ok? Então, quando falamos em usuário pagador, não falamos em internalização dos riscos, beleza? É basicamente o poder público cobrando uma taxa, cobrando um tributo, taxa não, cobrando um tributo para que o sujeito possa utilizar esse recurso natural, tal como, por exemplo, acontece no uso de alguns parques nacionais, né? Você está pagando um dinheiro, pagando um tributo, né? Um valor com natureza tributária para fazer uso daquele parque, para fazer o seu passeio, beleza? Agora, por fim, temos o princípio da responsabilidade ambiental, que também é um subprincípio do poluidor-pagador. Perceba que todos os princípios que nós vimos até agora, né, até então, eles visam evitar o dano ambiental.
Só que muitas vezes esse dano ambiental não consegue ser evitado, né? Acontece uma cagada muito grande, né? E quando você pensa em cagada muito grande, automaticamente já vem na sua cabeça aquelas tragédias da Vale, né? Lá em Brumadinho, com o rompimento da barragem e assim por diante. Então, se não conseguiu prevenir esse dano, nós temos que responsabilizar o causador desse dano ambiental, né? Por quê? Porque nem sempre a prevenção é eficaz. Então percebe que quando nós falamos em punição desse agente poluidor, desse agente danoso ao meio ambiente, nós falamos em um viés repressivo, né, que é justamente para punir a conduta do agente que realizou aquele ato, mas também um viés preventivo, para fazer com que as demais empresas, demais pessoas, ao verem aquela imposição de sanção, evitem realizar a mesma conduta para que também não sejam punidas daquela forma, né? Então tem dois pontos aqui muito importantes sobre a responsabilização ambiental. A primeira delas é uma coisinha chamada unidade de fins entre sanções, penal, civil e administrativa. Ou seja, o que significa essa unidade de sanções? É basicamente a possibilidade que o poder público tem, que o Estado tem, né, a permissão que o Estado tem de, quando se depara com uma atividade poluidora, ele possa punir esse agente poluidor, tanto na esfera penal, como na esfera civil, bem como na esfera administrativa, sem que isso se caracterize bis in idem, ou seja, uma dupla ou tripla punição pelo mesmo fato. Isso está expresso na Constituição Federal, isso está autorizado expressamente na nossa Constituição, lá no artigo 225, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, né, isso que é importante, pessoa jurídica nesse caso também será responsabilizada criminalmente, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, quando você bater o olho na sua prova nessa expressão, unidade de fins entre as sanções, é a possibilidade que o Estado tem de punir o sujeito tanto na esfera civil como na esfera criminal, bem como na esfera administrativa, né? Ou seja, impondo multas, impondo penas e assim por diante. Tudo isso não caracteriza o bis in idem. Segunda situação importante, segundo ponto importante é a responsabilização penal da pessoa jurídica. Se você for ler aqui o 225, parágrafo 3º, você vai perceber que as pessoas jurídicas também podem ser responsabilizadas criminalmente pela conduta que viola o meio ambiente. Lembre-se, mais uma vez, da Vale do Rio Doce, né? Ela está sendo responsabilizada criminalmente pela prática daquele rompimento, né? Pela prática de crimes e assim por diante. Tudo isso está sendo averiguado e está sendo estudado, ok? Então, sim, é possível que a pessoa jurídica seja responsabilizada criminalmente, tá? Civilmente, isso aí já é mais do que unânime, entendimento, mas criminalmente também. Ok? Só que a questão importante aqui, que recai divergência e é interessante para a sua prova, é uma coisinha chamada dupla imputação, tá? O que é a dupla imputação? Por muito tempo, né, o STF entendeu que para você punir uma pessoa jurídica em relação a um crime ambiental, era preciso também punir o sujeito responsável por aquela pessoa jurídica, né? Então, o nome disso era dupla imputação. Então esse era o entendimento anterior do STF. O STF entendia o seguinte, até é possível você penalizar a pessoa jurídica, mas desde que você penalize criminalmente também o seu responsável, ok? Isso, todavia, não ocorre mais. Por quê? Porque o atual entendimento do STF é no sentido de que não é necessária a dupla imputação, ok? Repetindo, segundo o STF, atualmente não é necessária a dupla imputação. Ou seja, você pode sim responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica sem responsabilizar criminalmente a pessoa física. Beleza? Pessoal, basicamente esses foram os princípios da nossa aulinha. É claro que existem outros princípios também que outros autores trazem, mas nós temos toda essa questão ali de que não há consenso na doutrina a respeito desses princípios. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Se te ajudou, por favor, deixa aqui embaixo o seu like, curta esse vídeo que me ajuda demais e deixa um comentário aqui também, porque isso fomenta o algoritmo do YouTube. O YouTube entende que esse vídeo é relevante e distribui para mais pessoas, e assim o nosso canal cresce, e com isso compensa, né, que eu consiga continuar produzindo conteúdos
para vocês. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui no canal, me ajuda também demais e me siga lá no Instagram, @prof.cebrian, para conhecer os nossos conteúdos, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima aula, fui!